convidados dessa audiência pública, ao visitante que nós acolhemos com muito carinho, né? Agradecer o esforço de viajar lá de Minas Gerais para estar entre nós aqui, né? O deputado estadual Ulisses Gomes, que vem participar dessa audiência pública. Seja muito bem-vindo aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Nós queremos saudar muito a sua presença aqui, né? Nessa importante, eu acho que aproximação, articulação, eu diria assim, né, que talvez tenha sido deficitária, e que eu acho que nos últimos anos aqui, nós aqui, inclusive no Rio Grande do Sul, não exercemos um elemento importante de articulação com outros estados da federação para tratar do tema da dívida dos estados com a União. E, curiosamente, as maiores dívidas estão, tirando São Paulo, que tem características muito próprias, todos nós sabemos, né? Conhecemos um pouco desse país, mas Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são estados exportadores e, portanto, eu, na minha opinião, são um dos grandes afetados pela questão da Lei Candir, né? E que sofrem as consequências, e que, lamentavelmente, o que o Zanetti aqui apresenta é, de fato, uma conta que é muito estranha, né? Você deve para alguém e alguém deve para você. Aí, para quem você deve, você paga, e aquele que deve para você, você abre mão da dívida. Eu nunca vi um negócio, mas eu sempre procuro traduzir para o entendimento do cidadão, mas é mais ou menos assim, né? Eu devo para o meu vizinho, o vizinho deve para mim. Aí o vizinho quer que eu pague, mas não quer me pagar. E aí eu aceito, quer dizer, é um negócio incompreensível na lógica da vida do dia a dia das pessoas, mas, infelizmente, o que nós temos assistido é bem assim. Então, nesse tema da Lei Candir, é mais ou menos isso. Tudo em lei, tudo gravado, tudo legal, mas funcionou assim. Então, neste momento, nós vamos passar ao deputado Ulisses. Deputado, vamos lhe dar aí 10 minutos para o senhor fazer a sua fala. Eu acho que a gente está curioso em lhe ouvir como Minas tem tratado, como esse assunto está tramitando lá em Minas Gerais, qual a situação do Estado. Então, muito obrigado aqui pela sua presença, e a palavra está com Vossa Excelência. Bom dia a todas. Está desligado? Aguardeu? A turma do fundo aí está ouvindo, não? Só um pouquinho, ligar o microfone. Não, tá ligado aqui, ó. Será que é a almofadinha aqui? Deu aí? Nós precisamos de volume aí na... Acho que deu agora, né? Tá em alta? Deu? Só um teste, bom dia. Tá? Senão vamos trocar aqui, peraí. Deu aí? Acho que a turma está ouvindo, né? Não, mas é importante para o pessoal... Tá baixo. E olha que eu tô com a boca virtual aqui já, ó. O pessoal da sala virtual está ouvindo, deputado? Está ouvindo? Bom dia. Estão ouvindo? Então, bom dia lá das Minas. Agora sim. Bom dia a todas que nos acompanham, a todos. Presidente Zé Nunes da comissão, quero agradecer o convite, a oportunidade, e de antemão já parabenizar por essa iniciativa. Cheguei ontem por volta de 11h30 da noite, não deu para a gente compreender um pouco, né, conversar um pouco antes, mas ao chegar, eu acho que essa mesa aqui já expõe claramente a importância de uma articulação como essa. Eu quero compartilhar um pouco da nossa experiência aqui. Eu tinha até elaborado algumas fundamentações do que a gente está tratando lá, mas com uma mesa como essa, eu acho que o mais importante aqui é compartilhar um pouco de como que a gente tem enfrentado esse desafio em Minas Gerais com relação à dívida e, sobretudo, com relação a esse governo liberal do Partido Novo, do governador Zema, que esses 3 anos e meio não fez outra coisa senão criticar. Ele não consegue, Rosseto, falar outra coisa senão PT, Pimentel e a dívida, né? Não tem proposta nenhuma. Mas, rapidamente, cumprimentar o presidente da casa, tenho que sair, mas registrar o Valdeci, a alegria de estar do lado do Pepe Vargas, da mesma forma, encontrar o Rosseto, imaginar que eu podia estar nos ouvindo aqui, Rosseto, é uma honra muito grande. Eu que estou no 3º mandato na Assembleia Legislativa, mas ainda sou novo para poder
chegar a essa história que os companheiros dessa mesa aqui vêm construindo no Rio Grande do Sul. Cumprimentar o querido amigo Hugo, presidente do Sinfasfisco em Minas Gerais, grande parceiro, sindicato combatente em Minas Gerais, que contribui muito nesse enfrentamento que a gente vem tendo nos últimos anos, e da sala virtual, em nome de todos que nos acompanham, querido amigo Ricardo Berzoini, que nos acompanha nesse debate. Antes de mais nada, eu queria, ao cumprimentar o Hermes Zanetti, que nos brindou com a sua apresentação aqui hoje, dizer que Minas não foi diferente do acordo que, infelizmente, o Rio Grande do Sul fez. O senhor compartilhou conosco aqui que uma dívida de 67 bilhões foi assinado um acordo de 5 em 17 anos. A dívida em Minas Gerais, referente à Lei Candir, à época do acordo, girava em torno de 135 bilhões de reais, da União para com Minas. E o acordo que o governador Zema assinou foi de 8,7 bi para receber em 17 anos. É absurdo a gente acreditar numa situação dessa se não estivéssemos vivos assistindo o que aconteceu. Porque você ter uma dívida como essa, como o presidente Zé Nunes muito bem disse, você ter uma dívida com a União e ter que pagar, e a União ter uma dívida conosco e ser ignorada. O nosso governo, há 4 anos atrás, o governo Pimentel, pagou durante 3 anos e 9 meses, porque nós conseguimos, faltando 3 meses para acabar o governo, uma liminar que até hoje se sustenta no governo Zema, que não paga a dívida com a União, que gerava em torno de 6,5 a 7 bilhões ano, que é a conta para fechar a máquina do Estado. Então, hoje se critica o que nós vencemos no passado, mas nós vencemos uma conjuntura de 2015 a 2019, né, a final de 18, do golpe que aconteceu em 2016 e de um total falta de diálogo e perseguição do governo federal sem ajuda nenhuma a Minas Gerais. O que aconteceu naquele período? Quando nós assumimos o governo em 2015, nós já tínhamos uma dependência, fruto do déficit que o governo de 16 anos do PSDB deixou em Minas Gerais, que para fechar a conta do Estado dependia de 8 bilhões ao ano. 8 bilhões. E dependia, então, claramente de recursos extraordinários, que foi que os governadores anteriores foram vendendo parte do Estado, gerando dívida no Estado, tal. Nós conseguimos fechar a conta em 2015, em 2016 o governo fez um acordo com o judiciário, dos depósitos judiciais de 5 bilhões de reais, e nos 2 primeiros anos do governo Pimentel nós conseguimos girar a máquina. A partir de 2016 com o golpe, 16, 17, a conta não fechava. E o pagamento da dívida batendo na porta a todo momento. Como eu disse, nós conseguimos naquele momento, em final de 18, né? A liminar que não pagou a dívida. Então nós temos um governo, mas aí resumindo muito, que não quero entrar no que foi a situação do nosso governo, porque uma situação de dívida, a conta não fechava, você não tem escolha para fazer. É o ruim ou menos ruim. Você pagava a prefeitura, você não pagava o hospital. Você pagava o hospital, você não pagava salário. Você resolvia o salário, você não repassava as prefeituras. E nós terminamos o nosso governo em 2018 exatamente com essa situação, o que gerou um desgaste, obviamente, perdemos a eleição, e o governador Zema, naquele momento, venceu. Qual que foi o cenário eleitoral? Nós tínhamos um ex-governador do PSDB, que foi candidato contra o nosso governo Pimentel a sucessão, e do nada ganhou alguém que ninguém conhecia do novo, o governador Zema, que disparou nas pesquisas, e fruto exatamente da má gestão dos 16 anos em Minas Gerais, que quebrou o Estado, e daquilo que caiu no nosso colo em 4 anos, que realmente a gente não deu conta de administrar tamanho buraco, né? E nem, além de não administrar a dívida daquele buraco, de conseguir levar isso à sociedade, do impacto que isso podia gerar, né? Mas a verdade é que o governador Zema, nesses 4 anos, ele pegou um Estado que ele não paga dívida de 6, 7 bilhões ao ano, um aumento de arrecadação absurda com relação ao ICMS, do impacto nos combustíveis, conseguiu uma arrecadação extra fruto
infelizmente, do crime da tragédia de Brumadinho, que gerou 37 bilhões de receita do acordo que o Estado fez, e 11 bilhões desses recursos diretamente nos cofres do Estado, que agora ele está conseguindo fazer investimento com o dinheiro da Vale, repito, fruto do crime de Brumadinho, nas costas da morte de 271 pessoas que morreram naquela tragédia, naquele crime em Brumadinho, e um Estado que, por exemplo, na pandemia, pasmem, foi o Estado que não só menos investiu em saúde, que diminuiu dos 26 estados do Distrito Federal, que diminuiu o investimento da saúde em Minas Gerais. Então, o arroxo de investimento em serviço público foi drástico. E o que nós temos em Minas Gerais hoje? Um caixa de mais de 30 bilhões de reais. O Hugo vai trazer os dados atualizados do mentirômetro. É mentirômetro mesmo? Né? Que o Simfaz criou, de mais de 30 bilhões de reais em caixa. Ele levou 2 anos e meio para atualizar o salário que vinha sendo parcelado, né, da metade do nosso governo para frente, começou a ser parcelado, mas pago dentro do mesmo mês, né, dependendo de faixa, o salário era pago, mas todos eles dentro do próprio mês. O Zema levou 2 anos e meio tendo dinheiro em caixa. O ano passado, nós passamos o ano inteiro, e ainda estamos nessa briga, para ter uma resposta do governo do Estado sobre o saldo bancário, que o Estado se nega a todo momento publicar o saldo bancário, apesar que todo ano, pela lei de responsabilidade fiscal, ele é obrigado, em 31 de janeiro, publicar o saldo do último ano, né? 31 de dezembro. Então, pelo menos uma vez por ano, nós temos esse saldo. Mas o ano passado nós tivemos que, particularmente eu entrei com uma ação, ganhamos uma liminar para o Estado publicar, e infelizmente recorreram e até hoje não tornaram público essa informação fundamental para a gente mostrar a situação que vive Minas Gerais hoje, que diante do aumento de arrecadação constante, do enxugamento que ele fez de serviço público, tem um superávit hoje em caixa que claramente tira Minas Gerais de critérios básicos para adesão ao regime de recuperação fiscal. Agora, quem toca isso? Além de ser o governador, a única pauta que ele apresenta, quem toca isso para ele é um secretário da Fazenda, oriundo do Rio de Janeiro, que é o exemplo que nós temos. O ex-secretário de Fazenda do Rio de Janeiro, o senhor Gustavo Santana, é o atual secretário de Fazenda de Minas Gerais. Aquele que quebrou o Rio de Janeiro, aquele que saiu tocado do Rio de Janeiro, aquele mesmo que foi condenado diante do crime que ele cometeu na Rio Previdência, é o secretário da Fazenda, que quer implementar o que aconteceu no Rio, em Minas Gerais. E como que principalmente nós temos enfrentado isso? E aí, obviamente, é a conjuntura política na Assembleia Legislativa ao longo desses 3 anos e meio que tem nos dado condições de enfrentar esse jogo e segurar esse projeto que está protocolado na casa há 3 anos do regime de recuperação fiscal e não andou até agora. Ele travou a pauta no ano passado, no final do ano até esse ano, quando o governador, então, viu que a coisa não ia andar, ele mandou o comunicado de regime de urgência para votação, encerrou o prazo e nós ficamos aí 3 meses com a pauta travada, e no último mês o governador tirou o regime de urgência para que a gente pudesse votar reajuste dos servidores, e agora foi lido novamente, provavelmente os próximos 30, acho que ainda falta 35 dias, a nossa pauta vai ter travada de novo, porque o que ele quer votar é o regime de recuperação fiscal. Mas a conjuntura política, no contexto das articulações que nós fizemos, tem ajudado. Hoje, por exemplo, os blocos na Assembleia Legislativa, o governo do Estado não tem um bloco de governo. Nós temos um bloco chamado independente, de mais de 40, nós somos 77 deputados, nós temos um bloco chamado independente, que a maioria é oposição, mas tem deputados governistas ali, mas um bloco de 41 deputados, uma bancada do PL e um bloco de oposição de 17 deputados. Nosso líder André Quintão, líder do bloco, e eu sou o líder da minoria. Então, com isso, e com a altivez e o enfrentamento do presidente da casa, Agostinho Patrus, nós conseguimos até hoje não pautar esse projeto.
E a gente vai negociando pauta, ora, como eu disse, ora ele tira o regime de urgência, dependendo do interesse da pauta, ora a gente consegue travar e não vota nada na casa. A pandemia foi para o governo do Estado uma forma de economizar também, fazer esse caixa, porque não investiu em nada no Estado, mas também foi uma forma da gente poder avançar em pautas importantes na Assembleia, porque nós criamos um procedimento de regime Covid e o regime natural da Assembleia, o regimento interno, manteve travada a pauta e durante os 2 anos da pandemia, no rito Covid, seguindo o que foi votado no Senado e na Câmara dos Deputados, nós conseguimos votar outras pautas, né, que ajudou a Assembleia a dar uma resposta à sociedade no tocante a ações, projetos de lei no combate ao Covid. Mas com relação ao Estado, nós estamos nesse período todo travado, sem votar outro projeto. Com relação aos principais aspectos do regime de recuperação fiscal, eu não tenho dúvida, pelo que eu vi aqui, que aquilo que faz o enfrentamento e aquilo que fundamenta a nossa posição, sobretudo na submissão que o regime de recuperação fiscal coloca um governo contra o governo do Estado, é a mesma fundamentação que hoje a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, consequentemente, sustenta aqui. É um absurdo a gente aceitar esse fator que coloca, por exemplo, um conselho de gestão submisso ao governo federal, sendo que o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, os demais poderes não vão poder ter autonomia nenhuma. Isso tem feito com que a união dos poderes, seja do Judiciário, seja da Assembleia Legislativa e até o reconhecimento do Ministério Público, nos dá força para não aceitar esse projeto tramitar na Assembleia Legislativa. Nós temos o interesse do governo de vender as principais estatais nossas, o que é um absurdo. Você pega, por exemplo, as 3 hoje, que é a Copasa, que é a Companhia de Saneamento do Estado, a CEMIG, a Companhia de Energia, e a Codemig, que é uma estatal que investe no desenvolvimento do Estado, né, e que tem como base de arrecadação Unióbio no Estado, são 3 estatais hoje que têm lucros absurdos. A CEMIG, por exemplo, o lucro líquido do ano passado avançou em 31%, quase 4 bilhões de reais de lucro. A Codemig, mais de 1,5 bilhão de lucros, a mesma coisa foi da Copasa, de mais de 600 milhões de lucro. Então, são companhias hoje que dão lucro, que o Estado hoje quer vender, e já apresentou isso e nós estamos travando na Assembleia. Então, eu queria registrar, por fim, e aí estou aberto às perguntas os questionamentos dos companheiros e companheiras aqui, porque esse trabalho da gente articular enquanto Estado e tentar criar uma alternativa, seja para um futuro do nosso próximo presidente Lula possa apresentar, mas sobretudo para a gente se unir no enfrentamento contra essa proposta que deu errado no Rio de Janeiro. Consequentemente, o exemplo que pode vir a acontecer aqui no Rio Grande do Sul será negativo. E a forma como nós estamos enfrentando em Minas Gerais é a nossa união para criar uma alternativa como essa, uma alternativa contra essa proposta, é fundamental para a gente superar. Nós acabamos de votar na Assembleia, eu compartilhei com o companheiro Pepe Vargas agora, de forma virtual eu votei, um projeto de lei que autoriza o governo do Estado a celebrar contrato de confissão de refinanciamento de dívidas com a União. Hoje, essa dívida, ela, conforme a lei de responsabilidade fiscal, ela tem um reajuste de 14% ao ano, e na proposta que nós acabamos de votar, o governo, então, celebraria esse contrato de confissão de refinanciamento de dívidas com a União, com prazo de 360 meses para pagar, com uma suspensão dos encargos de inadimplência do saldo devedor e a correção que o PEP disse que aqui já é, lá em Minas não é, que é do IPCA mais 4% limitado a Selic, que é uma alternativa que geraria uma economia para Minas Gerais de 56 bilhões de reais no pagamento da dívida. Pode não ser o ideal? Com certeza não é, porque com certeza uma proposta diferente do governo federal, sem essa submissão do Estado a esse conselho e a falta total de gestão em Minas Gerais, encerrando, presidente, seria uma alternativa melhor. Mas dentro daquilo que na Assembleia nós temos condição de fazer, além do enfrentamento, de não votar o regime de recuperação, de não aceitar a privatização que o governo Zema tem proposto em Minas Gerais, nós estamos apresentando essa alternativa, né, de celebração desse contrato de confissão de dívida, que é uma alternativa melhor do que está dado.
Obviamente, se a gente puder criar uma alternativa e apresentar futuramente ao próximo governador, e nós fizemos o acordo essa semana e compartilho com companheiros e companheiras, uma aliança em Minas Gerais com o PSD. O PT vai indicar o vice do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, numa aliança de um palanque forte em Minas Gerais, com certeza, para que a gente possa governar Minas de forma diferente, para resgatar a autonomia, e é uma gestão que esteja à altura do que Minas precisa, com certeza. Essa aliança hoje é fundamental, mas ela só vai ser possível também com um novo acordo de dívida com a União, sem dúvida nenhuma. Se a gente assim não conseguir, esta é uma alternativa que nós encontramos e acabamos de votar. Como eu disse, nós somos 77 deputados e votamos com 56-0. Né? Nem o governo Zema conseguiu, ele consegue tirar os dele, mas eles não conseguem nem fazer um enfrentamento conosco na Assembleia. Mas naquilo que cabe a nós, dentro da autonomia do Poder Legislativo, dentro da proposta que nós encontramos, esse projeto, eu estou entregando ao PEP aqui, é uma alternativa que nós encontramos um pouco melhor daquilo que está. Como eu disse, não a submissão, né, um juros menor e uma economia no pagamento da dívida, ao menos se comparado ao que nós temos como alternativa aí. Estou à disposição, mais uma vez, obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigado, deputado Ulisses. Eu agora vou aqui só mais ou menos combinar